Seja muito bem-vindo ao Negócio é o Seguinte, mais uma vez aqui, terceira temporada, terceiro episódio, mano, com uma pessoa incrível, fantástica aqui com a gente hoje. Que a gente é fã, né? Aliás, a gente só chama quem a gente é fã e eu acho que vocês vão curtir muito esse papo. A gente vai falar de desenvolvimento de pessoas, a gente vai falar de saúde mental, vai falar de RH e vai falar da vida. Eu acho que quando a gente se encontra, o que mais a gente fala é disso, né? Porque a gente, além do negócio, tem pessoas. E essa é uma pessoa muito importante para nós, porque ela já foi cliente, ela já trabalhou com a gente, mesmo sendo cliente. É verdade. Isso é fantástico, não é para qualquer um. Márcia Bertolini, seja muito bem-vinda. Que prazer ter você aqui. Estou lisonjeada aí com o que vocês estão falando e muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui. Mais uma parceria com vocês, porque eu acho que é sobre encontro de vidas, né? Que bacana. Muito feliz. Que bacana. Bom, primeiro... Como será que ela acompanha a gente? Ela sabe do que tem uma pergunta disparadora? Ah, eu acho que ela não viu ainda, mas é ótimo. É pegadinha? É pegadinha. Aqui essa saia é a justa. Primeira pergunta, solta pra ela logo. O negócio é o seguinte... Quem é Márcia Bertolini? A gente começa com perguntas light, assim. Bem-vinda, obrigado. Obrigada. Bom, Márcia Bertolini é uma menina que nasceu em Bebedouro, interior de São Paulo. Me mudei com 3 anos para Embu das Artes, onde meus pais ainda moram. Mudei para lá por conta da profissão da minha mãe, né? Ela foi atrás da carreira dela, ela queria ser diretora de escola. E ela foi para Embu das Artes para ser diretora de uma escola. Sei lá por que ela parou lá e nós fomos juntos. Lá eu cresci e com 18 anos eu prestei vestibular, né? Como todo jovem aí que está terminando o ensino médio, eu escolhi fazer psicologia. Inspirado por um professor quando eu fiz magistério, que dava aula de desenvolvimento infantil. Eu adorei a matéria e escolhi psicologia e fui estudar na Unesp em Bauru. Então, me mudei com 18 anos para Bauru, lá eu estive por 5 anos. E quando eu fiz psicologia, eu achei que eu fosse para essa linha de psicopedagogia, de trabalhar com crianças. Mas caí no mundo do RH, quando estava no último ano já que eu fiz os estágios obrigatórios. Eu fiz ali clínica, orientação vocacional com jovens e fiz RH. E meu supervisor falou, acho que você foi muito bem, acho que você devia ir para essa área. E eu curti essa parte de trabalhar num ambiente com mais pessoas, eu achei clínico um pouco mais isolado, né? E fui, e ali eu comecei. Isso foi há muitos anos atrás, em 98, entrega a idade, né? Foi em 98 que eu me formei e desde então eu tô trabalhando em RH. A Márcia hoje também, ela além de profissional de recursos humanos, há muitos anos trabalhando em empresa. Eu sou mãe do Eduardo, de 17 anos. Uau, que legal. E da Manuela, que tem 15. Casada com o Francis, né? E também gosto de natureza, de animais. Tenho a Mila, que é minha pet, uma Spitz. Linda. Sapeca, linda. Você saiu super bem, hein? Não, mas viu, você soltou de bate-pronto. Não, mas tem uma história aí, né, para contar. Aí a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa história, porque, como a gente fala aqui no projeto, e o Luiz começou falando isso, a gente traz as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente gosta, e você é uma dessas pessoas para nós, assim, por conta da tua carreira profissional, mas com essa coisa dos adventos das mídias sociais, a gente acaba conhecendo um pouquinho. É verdade. Já tinha visto os filhos, o já marido... Já viu as fotos. As fotos, e é tão legal ver isso, né? Porque a gente vê a pessoa que está por trás do crachá. A gente não tem muito essa oportunidade em todos os lugares, mas quando a gente vai criando vínculo, isso vai mudando. Você hoje está numa posição super desafiadora aí em Nestlé, né? Diretora, e tem uma carreira que foi construída a partir de tudo isso. E a gente teve a oportunidade de trabalhar com você, com a tua equipe. É verdade. Que fez foi um fechamento de trabalho lindo, ainda era na pandemia, e o quanto esse time tinha carinho por você. E tem, né, carinho por você, você vai mudando, e aí eu só vejo lá no LinkedIn, ai, que saudade, ai, que coisa boa. Como é que é construir essa relação? Eram amigos. Exato. Como é que é construir essa relação além do profissional? É possível, Márcia? Eu acredito que sim, eu acho que quando a gente se permite ser humano, né, mesmo dentro do trabalho, né, eu acho que ficou para trás o conceito de que a hora que você passava o crachá na catraca da empresa, toda a sua vida tinha que ficar para fora, e ali você tinha que ser a persona, a profissional e deixar de lado toda a sua parte pessoal, profissional e
e de alguma forma exercer um papel ali, né? E eu acredito que quanto mais você é autêntico, mais você sente a liberdade de ser você mesmo ali. Primeiro que você desenvolve uma relação de longo prazo, você não quer mais sair dali. Eu acho que o momento que você está numa empresa que você se identifica com os valores e você pode ser você mesmo, você se sente bem, né? Você consegue pôr para fora o seu maior potencial, então com isso a empresa ganha. E por outro lado, você não tem essa máscara e você vai se conectando com as pessoas e gerando essa empatia. E eu parto do princípio quando eu tenho uma equipe nova, e foi o que aconteceu, e foi muito desafiador quando a gente fez aquele trabalho juntos, porque eu assumi um time que estava totalmente remoto, assumi uma área que eu desconhecia, que foi a divisão técnica, né? Tinha que liderar ali a parte de gestão de pessoas das fábricas. Eu nunca tinha trabalhado em fábrica e fazia parte do meu plano de integração visitar essas fábricas num calendário bem curto. Então eu tinha ali a cada semana uma viagem. E eu lembro que na minha segunda ou terceira viagem, estava com a passagem comprada para Montes Claros, veio o lockdown e o toque de recolher, aí vamos dizer assim, em março, para a gente ficar em casa. E eu tive que fazer meu trabalho sem conhecer as pessoas, sem conhecer as fábricas, sem conhecer os diretores da fábrica, sem criar essas conexões, essas relações. E eu falei, eu preciso me reinventar. Teve dias muito difíceis até, assim, sabe? De bem deprimida, eu estava em casa, eu preciso trabalhar com gente, eu gosto de gente. E a gente fez um programa virtual, eu precisava formar o meu time. Então, imagina um team building, e acho que todos vocês, todos nós, né? Tivemos que nos reinventar nessa época da pandemia, mas estávamos acostumados a fazer um team building presencial, né? De todo mundo se abraçando, calor humano, jogos fora da sala, não é assim que a gente estava acostumada? E aí construir um time virtual com pessoas... Eu já conhecia a maioria, mas assim, de ter visto em alguma reunião ou algum treinamento, mas nunca haviam reportado para mim. E ali imprimir como eu gostaria de trabalhar junto com eles, quais são os valores que a gente ia percorrer juntos, como a gente ia trabalhar juntos dentro dessa dinâmica de pandemia. Foi um grande desafio e não me arrependo nem um minuto da escolha de ter vocês me ajudando facilitando esse momento que foi bem, bem importante. E eu parto desse princípio. Eu acho que cada ser humano é único, e se eu estou te conhecendo hoje, eu também vou querer saber, né, quem é o Zé, quem que está atrás do crachá, quais são suas características, e procuro olhar o que tem de singular, de especial e de fortaleza de cada um, e respeitar e tentar juntar essas forças, né? E a equipe sente isso, né? E hoje o RH passa muito por essa questão da saúde emocional. Como é que tem sido o investimento, não só de Nestlé, nesse mundo que você, né, tem participado tanto de desenvolvimento de pessoas, como é que tem sido o investimento em saúde emocional? Qual a relevância disso? Você contou um pouquinho de histórico, né? Mas como é que tem sido isso no dia a dia, empresarial, corporativo? Acho que já se falava de saúde mental antes, mas o pós-pandemia tornou isso... Deu um gás, né? Exato, uma prioridade. Já era uma bandeira que a Nestlé falava, né? Eu falo que você tem um lado positivo da pandemia, foi que a gente ganhou força e importância, e não teve, acho que, nenhum executivo que se deu bem nessa época, só se deu bem porque colocou as pessoas em primeiro lugar, o cuidado das pessoas em primeiro lugar, e na Nestlé não foi diferente. O nosso presidente falava o tempo todo, temos duas prioridades: abastecer nossos clientes dos nossos produtos, porque o consumidor precisa de alimento, e cuidar das nossas pessoas. Ele falava toda vez que ele discursava, conversava com o time, eram essas prioridades, e a Nestlé, por ter um valor tão especial de cuidado, ela passou a priorizar e colocar os colaboradores em primeiro lugar. Então, ali você vê muitos protocolos de saúde que se tornaram depois padrão em todos os lugares. Eu lembro do exemplo
de falar de medir a temperatura do colaborador antes de entrar na fábrica, eu lembro que o nosso vice-presidente lançou essa ideia, a gente falou assim, não vai dar certo, né? Acho que a primeira reação vai ficar uma fila de gente, não pode ter aglomeração. Que exagero, né? Que exagero, não tem termômetro para comprar. Depois se tornou um protocolo comum em todos os lugares públicos, né? A Nestlé ali também na época investiu em ter o medidor, né? Fazer o teste de Covid dentro das fábricas. E aí a gente foi vendo que aquilo não era... Foi importante para aquele momento, porque eu acho que nós salvamos muitas vidas com todos esses protocolos. Perdemos algumas, mas salvamos muitas vidas. Quando a gente olha assim, a proporção de vidas que se perdeu com o Covid no Brasil e dentro da Nestlé, a gente tem orgulho do trabalho que foi feito. Mas que não era só aquilo, né? Mexeu com o emocional de todo mundo, né? Pessoas perderam entes queridos. E naquele momento a gente procurou também reforçar nossos programas de acolhimento emocional, que era tão importante. Falar de sentimento. Em alguns momentos a gente reuniu pessoas para falar de luto, porque né, você perde um colaborador do seu time, você perde um parente, um amigo, você não vai para o trabalho com a mesma cabeça no dia seguinte, ou você tem um familiar muito próximo que estava em grupo de risco. Então acho que naquele momento a gente potencializou o que a Nestlé já fazia. A gente já tinha o PEAC, que é o Programa Especial de Atendimento ao Colaborador, que atende 24 horas por dia, 7 dias da semana, e você pode ligar lá para falar de qualquer tema. Tem psicólogos, assistentes sociais, isso já estava disponível, mas naquele momento o PEAC teve um papel fundamental até de ligações proativas e de acompanhamento de todo mundo que saía por afastamento, não importa qual era o motivo. A gente expandiu esse programa para ter atendimento psicológico, né? Primeiro pensando no familiar que estava ou colaborador ou familiar do colaborador que estava, por exemplo, internado, exato. Mas isso também continuou no pós-pandemia, sobretudo para frentes de sinais de ansiedade, de depressão, então separando, né, os grupos especiais e programas especiais para cada um desses grupos. Que as fábricas não paravam, né? As fábricas não paravam, vendas também não paravam, né? Imagina, os repositores estavam ali também indo nas ruas. Não existe um home office de fábrica, né? Não era impossível, né? Não existia home office de fábrica. Então tinha um cenário no escritório, que as pessoas trabalhavam de casa, mas as operações de escritório, de vendas e fábrica, de forma nenhuma. Né? Pelo contrário, ali como BP dessa área, a gente teve que pensar em soluções de contratar pessoas com rapidez, seleção e contratação com rapidez, porque a gente passou a ter mais demanda de produção, aumentou a demanda, teve fábricas que a gente colocou turnos adicionais, porque as pessoas passaram a consumir mais alimento em casa, né? Foi um recorde momento, de produção, né? Quase todas as categorias a gente teve recorde de produção e com isso a gente precisou contratar mais gente. Contratar mais gente também, às vezes, para cobrir os afastamentos pela contaminação. Então foi bastante trabalho. O desafio que foi falar de negócio e falar de vida, né? Eu lembro, agora se contando tudo isso, eu estava aqui rememorando todo o nosso processo que a gente acompanhou lado a lado. A gente sofreu bastante também. Trabalhavam com eventos, com treinamentos. A gente era inimigo público, a gente aglomera a gente traz as pessoas para o dia acabou, né? Começou a cair um monte de trabalho e aí como é que a gente se reinventou? A Nestlé foi muito importante para nós, porque acreditou muito na gente, como sempre, né? São 16 anos a gente trabalhando com Nestlé, isso é um carinho enorme que eu tenho por essa instituição. E eu lembro que a gente fez um trabalho de inteligência emocional para as pessoas e um dos momentos que a gente utilizava era uma fala do CEO global e era uma coisa linda. Algumas vezes eu tive vontade de colocar, vazar para todo mundo, sabe? E era algo interno. Porque era inspirador, né? Mark Schneider, talvez? Foi o Mark Schneider. Falando dessa coisa de cuidar bem da gente, cuidar bem dos nossos, cuidar bem das pessoas, dos nossos fornecedores. Mesmo. Mas a gente viu isso. Essa relação do outro lado, a gente viu isso. E num momento de muita incerteza e insegurança. E estou fazendo esse caminho porque você tem trabalhado com um tema que é
altamente relevante e importante para as organizações, tem se dedicado a isso. Foi até nossa parceira já desse lado, trazendo a questão da segurança psicológica, Márcia. Olha, eu vou até dar um spoiler aqui que a Márcia não sabe. O pessoal de Xi da Nestlé, é um tema que a gente vem falando, segurança psicológica. Sim. Falou, olha, você precisa usar um pouco do material da Márcia. Sério. Eu falei assim, mas eu vou falar Pediram que é da... pra você consultar. Eu vou falar do material que é da Márcia, eu preciso dizer isso. E foi muito bonito, porque a gente assistiu a tua palestra aquele dia, Sim. né? A gente vinha estudando, mas acho que você deu um upgrade aí nessa história. Eu acho que esse teu convite para ela falar sobre segurança psicológica, que talvez nem todo mundo saiba. Tem algumas ideias do que seja, mas talvez não sabe o que não seja, né? Que é uma fala sua que eu acho muito legal também. E você viu, eu estudei isso na época da pandemia, né? Em algum momento ali eu falei, eu preciso ocupar minha mente com coisas diferentes do que só aquele estresse do trabalho, né? E eu fiz a minha certificação em segurança psicológica de times em 2022, a gente estava ainda em pandemia, foi um curso online. E depois disso me envolvi, participei do primeiro summit, o segundo vai vir aí, eu já vou levar um case. Já está inscrita, já está participando, já, que legal. E é um tema que eu me apaixonei porque eu acho que ele fala muito do que eu sempre acreditei como valor, né, de que um ambiente, um líder humanizado, um ambiente humanizado consegue trazer o melhor das pessoas e, consequentemente, né, as pessoas felizes e engajadas trazem o melhor para o negócio. E ela explica um pouquinho desse conceito que eu falei também no início sobre autenticidade, que é um pouco como eu me comporto, né? E segurança psicológica fala sobre isso, né? Fala sobre um espaço de relação onde os membros daquele grupo, daquele time, sentem que ali eles podem ser eles mesmos, sem medo de ser humilhado, retalhado, punido, né? E eu então me apaixonei pelo conceito e como isso pode se aplicar dentro do dia a dia, inclusive prevenir doença mental, porque se você está bem no trabalho, né? Lógico, condições de trabalho não é o principal ofensor para a saúde mental, né? Tem outros ofensores quando a gente estuda, né, a questão do porquê, né? Por que as pessoas têm ansiedade, depressão, burnout, que tem se falado tanto. Condições de trabalho é um possível fator disparador. Não é o único, tem outras coisas aí, inclusive condições financeiras. A gente tem falado agora, todo momento aí na mídia sobre as bets, essa onda, esse problema social. O endividamento, sem dúvida nenhuma, é um grande estopim para alguém pirar, né? Isso tem sido um problema. Aí outras condições, até da vida pessoal. Então, condições de trabalho é um fator, mas sem dúvida, se você está num ambiente em que você se sente bem, que você sente que você pode ser autêntico, mostrar suas vulnerabilidades, falar o que pensa, dar a sua opinião, pedir ajuda, porque tem gente que sofre ali calado, está sobrecarregado, mas não sente que, poxa, eu posso dividir esse problema com meu colega ou com meu líder, como que eu vou ser visto? Se você está num ambiente onde você pode ser tudo isso, não precisa ficar calado, não precisa se esconder, fingir, sem dúvida nenhuma é um ambiente que você consegue ser mais saudável, eu acredito nisso, e dar o seu melhor. Eu queria voltar para quem está vendo pela primeira vez esse tema. Qual o conceito de segurança psicológica? Porque, além de tudo que você trouxe, como é que a gente pode identificar que meu time está trabalhando com segurança psicológica, está trazendo o melhor? Como é que eu posso ver isso? Alguns fatores que no cotidiano eu, como líder, posso mensurar. Primeiro eu colocar aqui o conceito que ele não é meu, né? Quem descobriu esse conceito foi a doutora Amy Edmondson, na década de 90. Ela escreveu sobre isso num livro chamado Organizações Sem Medo. Ela publicou isso em 1990, mas se tornou um assunto falado nas organizações em 2012, quando o Google fez um estudo sobre times de alta performance. Chamava Projeto Aristóteles, em 2012. Ele fez um estudo querendo analisar qual é a fórmula de um time de alta performance, o que diferencia um time bom de um time excepcional. E imagina, a Google, referência até hoje de empresas de tecnologia, de inovação, ainda não existia inteligência artificial naquela época, mas ele pegou todos os dados que ele tinha sobre as pessoas
E fez vários cruzamentos, desde assim, fez testes de QI, avaliação de performance, investigou qual o background, a origem, o gênero, aquelas pessoas tinham interação fora do trabalho, não tinha. Ele tentou fazer cruzamentos de vários dados para entender qual era a fórmula. Se eu combino esse grupo de pessoas, pá, a mágica acontece, esse grupo vai trabalhar melhor. E foram bastante análises e ele não chegou a conclusão nenhuma. Até que ele conheceu esse conceito da doutora Amy e falou, era a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Né? E o que ela fala? Ela estudou isso observando equipes multidisciplinares no hospital, né? E ela entendeu que era como se fosse um clima ou algo confeccionado ou criado por aquele grupo nas relações entre elas, em que as pessoas tinham um sentimento ou uma crença que ali elas podem ser francas. Elas podem, como eu disse, ser autênticas, pedir ajuda, fazer críticas, tratar um problema com clareza, sem medo de ser punido ou humilhado, né? Imagina em grupos de hospitais, onde às vezes os times são rotativos e tem muitos especialistas, né? Ela quis analisar como que aquele time dentro do hospital lidava com erros. Imagina, erro médico pode pôr em risco a vida pode ser fatal, né? Mas quando acontece um erro, como aquele time lida com o erro, né? E ela descobriu que as equipes que falavam mais sobre os erros, sem ter receio de para quem que vão apontar o dedo. Porque imagina, ninguém gosta de errar, né? Não. A gente vive na cultura do acerto, a gente ganha estrelinha na escola como faz a tarefa tudo certinho, a gente posta, né, na mídia social só as nossas conquistas, ninguém gosta de errar, a gente vive numa cultura do acerto. E ainda mais médicos, enfermeiros, cardiologistas, né, eles foram educados e criados a sempre acertar, porque um erro na profissão deles pode impactar uma vida, mas ela descobriu que os times que tinham a liberdade de falar sobre os erros, pedir ajuda, pedir aconselhamento um dos outros, tinham o melhor resultado, eles transformavam aqueles erros em aprendizado para todos, né? E aí ela chamou isso, né, de segurança psicológica de times, e depois desse estudo do Google foi que as empresas adotaram esse conceito. A sua segunda pergunta é como eu sei que tem segurança psicológica no meu time, né? Eu acho que um sintoma bem típico são as reuniões, sabe? Acho que toda empresa tem reunião, né? É você observar como as pessoas se comportam nessa reunião. É uma reunião que o líder fala e todo mundo fica em silêncio, né? Aí já é um sintoma que talvez não exista segurança psicológica. Aí tem líder que fala assim, não, mas eu marquei uma reunião de brainstorm de um problema, de uma solução. Mas aí ele conduz assim, gente, eu pensei em fazer isso, o que vocês acham? Vocês concordam? E ninguém tem coragem de desafiar. Fica aquele silêncio, fala assim, né? Não sei se isso aqui é uma boa ideia. Ninguém tem coragem de levantar a mão ou desafiar. Ou muitas vezes são sempre os mesmos que falam. E você vê pessoas ali mais caladas. Num ambiente de segurança psicológica, todos sentem que tem que contribuir, né? E meio que o time se autorregula. Se a gente está aqui participando de uma reunião, a gente tem o mesmo chefe. E eu vi que ele falou, mas você não deu sua opinião. Mas eu vou, levanto a mão e falo assim, olha, eu acho que é importante o Zé fazer o comentário dele. Que é importante a gente ouvir todos. O time meio que se autorregula de forma que eu vou prestando atenção e vou apreciando a habilidade e a opinião que cada um tem. E com isso as pessoas se sentem pertencentes, se sentem vistas, né? Sentem que elas estão ali e estão podendo ajudar, estão podendo falar o que elas pensam. Então, um sintoma típico para mim é comportamento nas reuniões. Eu estou ouvindo isso e estou pensando na sabedoria ancestral, né? O poder do círculo, o poder das pessoas falarem. Comunidade como força. Comunidade como força. O contraponto da ideia, porque a gente vive num mundo extremamente complexo. Você citou o Google, né? O Google era a maior referência de tecnologia. Agora, a inteligência artificial veio aí e bagunçou tudo. Eles estão se reestruturando dentro desse processo. E talvez, se alguém
tivesse percebido o que estava acontecendo e falasse numa estratégia, a gente não está falando de segurança psicológica romantizando, mas ela também é muito poderosa para o negócio. Faz sentido dizer isso? Totalmente. Ela é estratégica, né? Ela ajuda. Sem dúvida nenhuma. Imagina uma equipe ou um negócio que precisa inovar e não tem segurança psicológica nos times, né? A inovação, ela vem da tentativa e erro. Você ter a coragem de falar, puxa, não gostei disso, ou isso aqui a gente está fazendo dessa forma, ou poxa, a água sempre foi em garrafa, por que a gente vai fazer uma em caixinha? Isso Né? é E tem medo de alguém, vão achar que a minha ideia é absurda, talvez eu seja demitido, né? Porque existe um tabu, né, que diz que quem fica calado nunca é demitido. Né? Tá sempre certo, né? Tá Ou não sempre tá certo, errado, né? Se eu ficar com a minha boca fechada, ou deixa eu ficar aqui escondidinho, na ninguém vai me ver. pandemia, Então, ô, Márcia, imagina um negócio que tem que inovar, mas não dá liberdade para as pessoas cometerem erro, Perfeito. falar de pensamentos ou desafiarem uns aos outros. Nada progride, né? E eu tava pensando o seguinte, na pandemia, né, aconteceu algo que ninguém conhecia. E aí o líder fica pedindo inovação do seu time. Poxa, meu time não traz uma inovação. A gente perguntava, ok, você deu espaço para isso? Né? Porque vira uma cobrança, mas ao mesmo tempo você não criou esse espaço. E você fala uma coisa assim, o que não é segurança psicológica, né? Não é uma ação individual. Acho Não. que isso é muito legal. Fala um pouquinho disso. O que não é segurança psicológica? Não é sobre personalidade, porque às vezes as pessoas falam, a pessoa não falou porque ela é tímida. Não é sobre isso, né? Num ambiente seguro, até os tímidos têm o espaço, a sua vez de fala, né? O seu espaço de fala, até os tímidos, porque se você vê que tem uma pessoa ali, eu vou usar um estereótipo, eu não gosto de estereótipo, mas sabe aquele profissional que ele é mais analítico, ele é mais introvertido? Puxa, se eu não tiro, né? E eu procuro sempre gente assim para me complementar, porque eu não sou as mais perfeitas em análise, números. Mas ele tem aquele perfil mais analítico. Se eu não dou um espaço de fala para ele trazer a contribuição, o insight da análise que ele fez, eu estou perdendo o potencial dessa pessoa diferente. Né? E às vezes as pessoas dizem, ele não fala porque ele é tímido, mas não é sobre personalidade. Não é lugar também que, tá bom, eu me sinto bem, eu espero que as pessoas se sintam bem num ambiente que tem segurança psicológica, mas não é porque todo mundo é fofo, bonzinho com todo mundo, paz e amor. E aí por isso a gente é tolerante com os problemas. Não é lugar às vezes de conversas difíceis, de que você fez algo que eu não gostei, que não foi legal, você rompeu um combinado que a gente fez, a gente vai falar sobre isso. Tem um elefante na sala, vamos falar sobre esse elefante. Doa quem doer, a gente tem que ter conversas francas. Então, nem sempre é um lugar totalmente quentinho e que todo mundo é fofo com todo mundo, né? Isso é bom para desmistificar esse Exatamente. conceito, para a gente falar dessa questão do quanto o conflito pode ser produtivo, desde que seja respeitoso. A gente tem uma experiência de trabalhar com equipes de alta performance no futebol. E no futebol tem um espaço que não é de segurança psicológica, porque é de apontar o dedo e de dentro do vestiário brigar muito. Porque se combinei uma coisa, você tem que fazer. E dentro do vestiário, o negócio pega. O que a gente, naquele momento, precisa fazer é ajudá-los a processar melhor as emoções e entrar dentro desse conceito. Mas ali, muitas vezes, tem mais diálogo do que numa reunião onde os quietos não falam, como você trouxe. A briga ou conflito, ele é importante. O que eu acho que o contrário disso é quando eu me esquivo do problema e finjo que está tudo bem. Quando eu finjo que está tudo bem, eu não estou sendo autêntico. Eu não estou colocando a minha vulnerabilidade para fora, nem estou apontando o dedo para o outro. Ou muitas vezes é um momento de você fazer uma crítica e a pessoa fala assim, eu não sei se é diferente, você me ensina? Né? De pedir ajuda, de oferecer ajuda. Às vezes o pessoal diz, mas eu faço reunião toda semana e por que as pessoas não pedem ajuda, né? Alguém já ofereceu ajuda? Eu acho que é sobre isso. É você dar espaço de fala, mas também mostrar que você está disposto a ouvir. Esperar que os outros peçam ajuda, pedindo você ajuda, oferecendo você ajuda. A gente fala muito sobre isso, da coragem de ser vulnerável. Quando você faz isso, você modela e dá espaço para que o outro também seja. Fala, poxa, principalmente se você é um líder, né? Se o meu líder está aqui mostrando que tem um assunto que ele não consegue resolver sozinho, que ele não sabe,
ou que ele teve um dia ruim e vem pedir nossa ajuda, no dia seguinte ele abre o espaço para o time fazer o mesmo. É difícil isso. E aí eu gosto muito da Brené Brown, que é brilhante em falar, Maravilhosa, né, de vulnerabilidade e eu acho que não tem liderança autêntica se o líder não tem coragem de mostrar a sua vulnerabilidade. Senão é um teatro, né? Ele tá ali sempre bonitão, fortão, super-herói. E uma hora a conta dá conta chega, de né? tudo. Uma hora a conta chega. A pessoa não aguenta o tempo inteiro nessa personagem. nessa postura austera e tudo mais. Mas eu quero voltar na linha do tempo. Posso? Me permita? Você falou algo muito legal, que quando eu fiz magistério... Você pegou essa parte. Eu peguei essa parte, ficou Eu forte. nem sei se existe isso ainda. Eu acho que não tem mais. Não tem não mais. Não sei. Mas a gente também veio da educação. E aí o Zé lembrou toda a tua passagem por outros times e quanto que as pessoas são carinhosas com você até hoje. Eu lembro de Inexpresso, o amor que o pessoal tem por ti e tal. E eu fiquei pensando magistério e educação. Esse gestor educador, você como líder educadora, como é que você vê o processo de educação no mundo corporativo? Como é que está caminhando isso? Qual é o impacto que tem tido? E como é que esse líder que está trazendo essa gestão através da educação e humanizada? É fundamental. Acho que a educação, eu aprendi isso com os meus pais, sem dúvida nenhuma. Minha mãe, principalmente por ser uma educadora, se aposentou sendo educadora. DNA, né? Tem um DNA aí. E eu não vim de uma família que as coisas foram fáceis, assim, né? Minha mãe tinha que trabalhar muito, meu pai, minha mãe, para sustentar a gente. Estudei em colégio público. E eu falava, não tinha roupa de marca, as roupas dos mais velhos passavam para os mais novos. Falo que tinha um trauma que eu nunca ganhei uma bicicleta, que eu sempre pegava do meu irmão. Mas nunca faltou pra gente livros, nunca faltou pra gente o dinheiro para fazer o curso de inglês, o dinheiro para fazer o curso de especialização. Fiz datilografia, que meu pai achava que era importante para eu conseguir um bom emprego, porque eles diziam que a educação traz pra gente um conhecimento e uma riqueza que é a maior que pode existir na humanidade, que nenhum ladrão pode te roubar, e que é ela que faz a gente conquistar os nossos objetivos, né? E não é à toa que, assim, mesmo fazendo faculdade pública, meu pai tinha que me sustentar, eu morava em Bauru, mas ele falou, vai fazer inglês. Então, ao longo da minha universidade, eu fiz inglês, e foi isso que me diferenciou para eu conseguir um emprego mesmo psicóloga, selecionadora de pessoal, a empresa exigiu inglês para eu fazer entrevista em inglês com os candidatos. Isso me abriu portas. Então, meu pai não tem formação superior, mas ele também apoiava muito. Era um sábio, é um sábio, essa é a palavra. E eu acho que eu tenho um privilégio de trabalhar numa empresa que tem esse mesmo valor, né? E que acredita que se a gente investe no desenvolvimento, no conhecimento das pessoas, as pessoas vão crescendo junto com os negócios, né? E a gente tem feito vários programas sobre isso na Nestlé. Então, eu tenho muito orgulho de ver um colaborador que estava ali, às vezes, num cargo operacional e que estudou, e eu já participei ali na minha carreira na Nestlé em várias iniciativas de universidade corporativa, MBA corporativo, e depois a pessoa se forma e ela é promovida e ela tem uma ascensão e ela tem acesso a posições, a cargos, até e condições de vida melhores do que quando ela entrou na empresa. Eu fico super impacta, feliz. Né? Impacta em vidas, né? Impacta em vidas. Impacta em vidas. O gestor educador, ele passa por esse processo que você trouxe, né, de ajudar o colaborador a ser melhor. Não no sentido simplesmente de pegar novos conhecimentos, mas de poder colocar isso na prática. Exatamente. E aí vem no ponto, estou juntando assim, tentando fazer um alinhavado, costura, assim, né? Que quando a gente olha para o gestor educador, para mim é o gestor do futuro. Ele é o gestor do futuro. Vai ter que olhar e ajudar o time a se desenvolver. Mas ao mesmo tempo ele só vai conseguir fazer isso se ele criar um espaço de uma relação de segurança psicológica, porque ele também não vai saber tudo. Então é uma relação de muita troca com o time e que você está liderando por um determinado momento. Você tem que dar autonomia para aquelas pessoas crescerem e poderem te deixar dispensável para você ir para outro lugar. Faz sentido isso? Não, total. E eu acho que inclusive não é mais só o gestor educador.
né? Eu acho que é o gestor que cria um ambiente de aprendizagem. Boa. Porque hoje em dia eu aprendo muito com a minha equipe. Eu acho que já foi aquele conceito de um líder foi promovido porque ele sabe mais, porque ele tem mais experiência. Não, talvez ele está ali porque ele tem habilidade de facilitação, né? E eu vejo hoje, até todo mundo fala que medo dos milênios ou da geração alfa, que é uma geração mais jovem que vem com uma rapidez, né? Uma ansiedade, uma rapidez. Mas essa nova geração, ela tem uma agilidade de aprendizado. Por quê? Porque tem acesso a muita informação. Eu olho meus filhos estudando, às vezes eu fico um pouco aflita, ansiosa, porque eu parava para estudar, eu estudava uma matéria de cada vez, eu fazia resumo, eu grifava as ideias principais, fazia resumo. O meu filho tem várias telas abertas, e ao mesmo tempo que ele está estudando, ele está falando com os amigos, ele está completando um exercício, porque eles são multitasks, eles já nasceram numa época em que consegue estar assistindo TV e lendo algo no celular e com fone de ouvido, e a gente talvez não saiba fazer isso, mas eles têm uma velocidade de aprender e de gerar informação. Então tem muita coisa que eu tenho humildade de perguntar para o meu time, porque eu tenho certeza que eles vão fazer de uma maneira melhor do que eu faria se tivesse que solucionar aquilo sozinha. Então, acho que o líder educador é o que dá abertura para esse espaço de aprendizado. E não mais aquele manda-chuva que acha que sabe tudo e faz desse jeito que é o seu jeito correto. Acho que tem que ter muito diálogo, porque eu acredito nisso, nessa sobreposição geracional em que eu ponho o meu ponto de vista, eu ponho os aspectos que eu vejo que é importante, mas eu dou espaço para as pessoas opinarem sobre o como, né? E eu acho que e aí de novo, espaço de fala, espaço para que as pessoas contribuam, apreciar ali a habilidade de cada um. Eu acho que o líder do futuro tem que saber fazer isso, senão ele... Guimarães Rosa era um sábio, dizia que mestre é quem de repente aprende. Exatamente. E quando você tem essa humildade que você está trazendo, de falar dessas coisas, de abrir espaço de educação como um facilitador, né? Não como um professor que professa a sua verdade, mas que facilita o processo, e que foi deturpado por conta de uma educação que veio muito da Revolução Industrial, onde a gente precisava formar técnicos muito mais rápido e que não funciona mais hoje. Não. Você vê essa molecadinha que você está falando. Assim, eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Já é uma dificuldade. Eu embaralho as duas coisas. O tic-tac não fecha, né? É difícil. O meu filho veio falar comigo, eu tô com o celular, aí eu demoro um pouco para responder, eu falo, repete o que você falou. Ele falou, mãe, você fica retardada quando você pega o celular. Eu falo, não é que eu quero fazer uma coisa de cada vez. Eu tô lendo uma coisa no celular e você tá falando comigo, eu não tô prestando atenção. Mas eles conseguem, incrível. É a neuroplasticidade cerebral, que é hoje, né? O Leonardo Bolodinov fala isso no livro dele, Elástico. O quanto o nosso cérebro tem essa capacidade de se adaptar e aprender. E essa geração já veio com isso, porque eles... Um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu me considero multitask, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo no meu dia a dia do trabalho. Eu tô, às vezes, numa reunião, infelizmente, respondendo alguém no Teams que acabou de me chamar, ou no WhatsApp, né? Ou aquele e-mail bombástico que cai na hora que você está numa reunião, então você está ali só assistindo a reunião, não está falando. É inevitável a gente ser multitask em muitas horas, mas é o melhor? Eu não sei se é o melhor. É né? isso que eu ia falar. Talvez eles tenham essa potência do multitask, mas também vai ter um retorno difícil, né? Então, os 2 livros que eu tô lendo. A superficialidade da... É isso. Igual os vídeos rápidos dos Reels, né? Diz que tá, de alguma forma, modelando o nosso cérebro a pensar mais curto. É esse livro com menos profundidade. Nação dopamina. E a dopamina barata, né? Viciado em dopamina. Dopamina barata. E isso tem vindo. E o outro é O Poder dos Quietos, da Susan McCain, que também é maravilhoso esse livro. Vale muito a pena. Esses 2 livros, aliás, já tem 4 aqui, hein? A Márcia já indicou 2, a gente depois coloca nos comentários aí para as pessoas olharem. A Benebral e a Edmondson. Muito Organizações legal. Sem Medo. Mas muito legal te ouvir, assim, acho que o público deve estar adorando esse papo, eu tenho certeza. Aliás, esse foi um dos primeiros nomes que a gente pensou, é importante ressaltar isso. Mas eu queria te provocar um pouquinho, vou provocar um pouquinho. Se tu fechasse os olhos agora, assim, e pensasse, como é que eu quero ser lembrada como líder? Como é que seria isso? Como é que você seria lembrado? O que você espera? E não espera na expectativa do outro, porque às vezes a gente quer
ser lembrado num sentido egóico. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de propósito, eu estou falando de jornada. E a Márcia achou que vinha para um processo de podcast, tu quer fazer terapia a essa hora. Falar de legado. De Eu legado. já fiz um exercício de propósito que eles pediam até pra gente pensar o que tá escrito na lápide, né? É, Só pensar. falar- epitáfio, É, epitáfio. Mas, Mas eu, é te, profunda eu te essa juro pergunta. eu te juro que não é nesse sentido. É no sentido assim, porque às vezes a gente fala, dá uma dica de uma líder, né? Você fala, poxa, eu sou multitask, claro. Você é mãe, você é líder numa posição super forte, desafios de um negócio muito intenso, ao mesmo tempo trazendo coisas de humanidade, de cuidado. Então, pode pedir, dá dicas sobre isso, não é isso? Como é que você vai deixar a tua história? O que é importante nessa caminhada? Quais pegadas você quer deixar, ou que você já está deixando, tenho certeza disso, a gente já reconheceu. Eu acho que sobre tudo isso que a gente conversou aqui, eu quero ser uma líder lembrada como alguém que contribuiu, né, para a jornada de desenvolvimento, impactando positivamente a vida de alguém, né? E tive posições aí e tenho até hoje, né, responsabilidade pelo número grande de pessoas. Eu falo, eu provavelmente não vou impactar todas essas pessoas, mas se algumas se lembrarem e falar assim, poxa, a Márcia me ajudou de alguma forma, eu já vou me sentir muito, muito feliz. Então já tenha certeza disso, porque pra gente já impactou bastante. Sem dúvida. Privilégio ter você aqui. Acabou o nosso bate-papo. Eu tô olhando o tempo ali e falei, não é possível, que já deu o time. Vontade de ficar, né? Emendar. Até tem outra roupa que a gente pode fazer um outro A episódio. gente finge Que muda de... que mudou. Que mudou de... Mas pra gente foi uma honra ter você aqui. Não só uma honra pela profissional que é, mas pela pessoa. Você sempre foi... Sim, pra mim é uma alegria, porque eu acho que a gente compartilha esse mesmo propósito, eu tenho certeza. E aí parece que dá uma conexão, Dá um né? match, né? Dá aquela conexão então, da boa. gente ficar junto mesmo por muitas horas. É verdade. Obrigado, Márcia, por estar aqui. Pra gente é uma honra mesmo. E que bom que as pessoas puderam ouvi-la e sentir um pouco dessa relação humana, mas que também tem resultado. Porque senão a gente fica na superfície das belezas ou do mundo, né, de outro jeito, mas também tem negócio, tem que ter entrega. Sim. E quando a gente consegue conciliar, e você consegue, esse olhar humano, de segurança psicológica e ao mesmo tempo trazer resultado, é muito bacana. E quando quer deixar essas pegadas na estrada, fica muito mais bonito. Obrigado por estar com a gente, viu? Obrigada a vocês, foi um prazer. Uma honra ter você aqui. Realmente a conexão é de coração, a amizade ficou muito forte por conta de tudo isso que a gente vem vivendo junto. Admiração pela profissional, pela mãe, pela mulher, por tudo que você representa hoje e essa capacidade de equilibrar o resultado e as pessoas, porque isso é fundamental. Obrigado mais uma vez. Obrigada. É isso aí. Gostou? Curte, compartilha, manda para todo mundo que esse bate-papo é fantástico. Vale a pena todo mundo ver. Até a nossa próxima. Vem coisa boa por aí também. Um abraço, valeu!